que escolhemos caminhar grandes distâncias? O que nos motiva a sair do conforto de nossas casas, carregar apenas o essencial e seguir por trilhas desconhecidas? A resposta pode estar na busca por algo que não conseguimos encontrar na rotina do dia a dia. Caminhar é mais do que um simples deslocamento físico. É uma jornada interior, um processo de descoberta. Cada passo dado na trilha nos conduz a um entendimento mais profundo de nós mesmos e do mundo ao nosso redor. Talvez seja isso que nos atrai. A possibilidade de nos perdermos para, enfim, nos encontrarmos. Quando caminhamos na natureza, nos afastamos do barulho da cidade e encontramos um silêncio que fala. Um silêncio que não é ausência, mas plenitude. Sentimos a brisa tocando a pele, ouvimos os sons dos pássaros e do vento sussurrando entre as árvores. O contato direto com o ambiente natural nos lembra de nossa essência mais primitiva e nos ensina sobre paciência, resiliência e humildade. O ritmo da caminhada se ajusta ao ritmo da natureza, e aos poucos percebemos que não estamos simplesmente atravessando a paisagem, estamos nos tornando parte dela. Respiramos profundamente e pela primeira vez em muito tempo, sentimos que pertencemos.
contato com a natureza é quase que uma terapia. A gente respira ar puro, escuta o som da água, cheirinho da terra molhada. Isso aí faz a gente se sentir mais integrado com o mundo. Não só um observador externo. A caminhada nos fortalece, não apenas fisicamente, mas também mentalmente. No ritmo dos passos encontramos uma forma de meditação em movimento. O simples ato de colocar um pé à frente do outro nos ajuda a organizar nossos pensamentos, a clarear a mente e a acalmar as inquietações internas. Quando nos distanciamos do excesso de estímulos e nos imergimos no ambiente natural, nossa mente encontra espaço para respirar. A exposição à natureza reduz os níveis de estresse e ansiedade, melhora o humor e até fortalece a nossa criatividade. E mais do que isso, nos reconecta com aquilo que realmente importa. Longe das distrações, descobrimos que a felicidade pode estar nas pequenas coisas, no brilho da luz do sol filtrada pelas folhas, no som suave da água correndo entre as pedras, na paz de simplesmente existir. Será que precisamos mesmo de muito? Na trilha, percebemos que o essencial cabe em uma mochila e que a felicidade se esconde nos momentos mais simples. Um gole de água fresca, um sorriso sincero, um céu estrelado ao final do dia. Descobrimos que o mundo, apesar de tudo, ainda é um lugar cheio de generosidade. Há sempre alguém disposto a ajudar, a oferecer um pouco do que tem e a estender a mão sem esperar nada em troca. Caminhar nos lembra disso, que ainda existe muita gente boa no mundo e que, talvez, a verdadeira riqueza esteja exatamente aí, na bondade que compartilhamos pelo caminho. Bem, para mim estar numa trilha é exercer paciência. A gente entra nela e pensa só na chegada, mas o mais importante é que a gente tem que ver o caminho, tem que ver os detalhes, não só se importar com a chegada, mas sim com o que acontece durante o caminho. São tantas coisas, são tantas pessoas, e eu acho que isso vai modificando a gente de uma maneira tão grande que a gente vai começando a aprender a ter paciência, a superar limites, a ter confiança. É isso aí. Vivemos em uma era onde tudo acontece rápido demais. O tempo parece escapar por entre nossos dedos enquanto tentamos acompanhar um ritmo frenético de tarefas, compromissos e telas que nunca desligam. Estamos sempre correndo, mas para onde? Na trilha,
o tempo adquire um novo significado. Ele deixa de ser um tirano e se transforma em um companheiro de jornada. Caminhar é desacelerar, é reaprender a sentir cada momento com atenção plena. O relógio perde sua importância e em seu lugar surge a percepção do agora. O agora do vento que sopra, do som das folhas sob nossos pés, do sol aquecendo nosso rosto. Caminhar é um ato de resistência contra a pressa do mundo moderno. É um lembrete de que a vida acontece no presente. Hoje em dia a gente vive correndo de um compromisso para o outro e sempre com a sensação de que falta tempo. E na caminhada a gente percebe quão libertador é viver sem pressa. E de alguma maneira tenta trazer um pouco dessa experiência para o dia a dia. Caminhar longas distâncias não é apenas um desafio físico, é também um exercício de companheirismo. Na trilha, aprendemos que ninguém segue sozinho por muito tempo. Em algum momento, uma mão estendida nos ajuda a subir um trecho íngreme. Um olhar cúmplice nos dá forças para seguir. Uma palavra de incentivo nos lembra que somos capazes. Dividimos o peso da jornada, seja no esforço do caminho ou nas histórias compartilhadas à beira da fogueira. Aprendemos que ajudar ao outro é de alguma forma ajudar a nós mesmos, porque na simplicidade da caminhada as barreiras caem e os laços se fortalecem. No fim, não importa de onde viemos ou para onde vamos, importa apenas que estamos juntos. Retornei, então, para concluir o percurso, mas agora carrego mais do que a mochila sobre os ombros. Trago comigo todos aqueles que encontramos pelo caminho. Trago as mãos que nos estenderam ajuda, mesmo sem nunca terem nos visto antes. Trago os sorrisos, os olhares de incentivo, as palavras que, mesmo simples, foram suficientes para nos manter em movimento. Trago também aqueles que, mesmo à distância, nos apoiam dia após dia, que acreditam em nossa caminhada mesmo sem pisar a mesma trilha. Porque caminhar nunca foi apenas sobre passos e distâncias, é sobre encontros, sobre conexões, sobre a essência humana que no fundo sempre nos empurra para frente. Agora sigo adiante, sabendo que não caminho só. Nunca caminhei.
talvez caminhar seja no fundo um retorno à nossa essência mais pura. Desde o início dos tempos, somos seres que se movem, que exploram, que buscam. Buscamos sentido, conexão, pertencimento. Mas na pressa do mundo moderno, muitas vezes nos esquecemos de que as respostas que procuramos não estão na complexidade da vida, mas na simplicidade dela. O vento no rosto, o calor do sol na pele, o som dos passos na terra. São nesses pequenos momentos que encontramos algo maior, algo que não pode ser comprado, apenas vivido. Afinal, talvez a verdadeira riqueza esteja na liberdade de andar sem destino, na alegria de um riso compartilhado, na paz de uma noite estrelada. Talvez tudo o que precisamos já esteja aqui, diante de nós, esperando para ser sentido. E assim seguimos, um passo de cada vez, aprendendo com o caminho, porque no fim das contas a beleza da vida está exatamente nisso, na simplicidade de existir.